Olá, meu nome é Fábio Guilherme e hoje eu vou estar apresentando as principais características e pontos sobre o tópico dos gases reais. Bom, então vamos começar explicando um pouco sobre o que é um gás. O gás é um estado físico da matéria. Então, por exemplo, quando nós colocamos O2 líquido dentro de uma garrafa, nós verificaremos que o O2 assumirá a forma daquela garrafa. Mas agora, se nós colocarmos gás, né, o O2 na sua forma gasosa, o gás irá assumir o volume daquela garrafa, né? Então, nós verificamos que isso é um gás, né? E o que nós chamamos de gás ideal seria o gás que nós desprezamos o volume das suas moléculas e a interação entre si. Então, nós obtemos várias características através da fórmula PV igual a nRT. Entretanto, um gás real, muitas vezes não vai se comportar como um gás ideal. Nós fugimos, né, dessa idealidade dentro da indústria farmacêutica, através dos alimentos, através às vezes dos cosméticos e até dos fármacos também, né? Então, por exemplo, podem existir gases misturados, onde eu aumento a pressão, mas a temperatura ela extrapola, ou vice-versa, eu tenho uma temperatura que eu tenho que ficar de olho, mas então a pressão explode e pode causar algum acidente. Então, por exemplo, essa fórmula já não pode ser aplicada com exatidão, mas a aproximação. E nas ciências exatas nós não podemos lidar apenas com a aproximação, nós temos que lidar com exemplos exatos. Então, nós não iremos desprezar essa fórmula, mas nós iremos colocar fatores que corrigem essa fórmula. E o primeiro fator é o fator Z, né, que é o fator de compressibilidade. E o que seria o Z? Seria, né, esse fator de compressibilidade. Além disso, né, o Z seria o volume molar sobre o volume molar real sobre o volume molar ideal. E quando nós temos um Z próximo a zero, isso quer dizer que aquele gás está se comportando como um gás ideal. Quando nós temos um Z próximo a 1, isso quer dizer que a pressão está moderada e que as moléculas estão interagindo entre si. E agora, quando nós temos o Z maior que 1, isso quer dizer que a pressão desse gás está alta e as moléculas estão em repulsão, né? E nós também temos mais um fator a falar, que são das moléculas apolares, que quando são comprimidas, elas se liquefazem e assim elas extrapolam também em algum gráfico que diz respeito à pressão. O segundo fator seria a equação virial. E o que seria a equação virial? A equação virial é quando nós temos um gráfico e nós precisamos falar sobre esse gás, nós verificamos que apenas um fator nos dá apenas uma informação. Então, quando nós precisamos de mais fatores que nos deem mais informações sobre aquele gás, em um dado gráfico, por exemplo, nós aplicamos a equação virial, que aí a fórmula PV igual a RTZ, nós retiramos o Z e colocamos uma equação com vários polinômios, né? Então, A sobre algum valor, B sobre algum valor e assim por diante. Então, quanto mais fatores, mais exatidão nós teremos desses dados. E assim nós teremos várias informações sobre esse gás. O terceiro fator é o fator da equação de Van der Waals. Van der Waals verificou que ele poderia fazer com que essa fórmula começasse a se comportar um pouco como um gás ideal. E assim, o que ele precisaria? Retirar da equação o volume molar, né? E as interações intermoleculares, que é o que define um gás ideal. E assim ele fez uma fórmula que é P, e entre parênteses, volume molar menos B, igual a RTZ, que retira esse volume molar. E também ele tira também as interações intermoleculares dessa fórmula através, né, do PV igual a RT, e ao invés do Z ele vai retirar ali o A sobre V, volume molar, que seria as interações. E bom, esse foi um pouco das principais características e pontos dos gases reais.